Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e também com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é a provável escalação do Santos contra o rival da Barra Funda, jogo que vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde na Arena Barueri. Mas antes, eu gosto de sempre passar o histórico de confrontos, onde infelizmente o nosso rival tem vantagem. São 339 jogos, com 105 vitórias do Santos, 88 empates e 146 derrotas. Lembrando que no primeiro turno esse ano na Vila Belmiro, as equipes empataram por 0-0, tá certo? Bom, gente, agora sem mais enrolação, vamos às prováveis escalações. A do Santos foi apurada pelo Lucas Mussetti na UOL Sports. O Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Joaquim, Messias e João Basso. Já no meio-campo devemos ter Braga, Rincon, Jean Lucas, Kevson e Nonato. E no ataque deve ser formado por Morelos e Marcos Leonardo. Agora passando para a escalação do rival, ela foi apurada por algumas informações do Globo Esporte, que deve ser o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez. No meio-campo eles devem ter Gabriel Menino, Zé Rafael ou Richard Rios. Zé Rafael saiu do jogo do Boca sentindo algumas dores. Ao lado deve jogar o Mike e mais à frente o Rafael Veiga. E no ataque deve ser Rony e Arthur, tá bom? Agora eu vou passar para os pontos fortes e fracos da equipe do rival da Barra Funda, começando pelos pontos fortes. Então a primeira coisa que o Santos deve atentar é a bola parada, seja a falta, onde eles têm jogadores com qualidade na batida, ou escanteio pela movimentação junto com o jogo aéreo, porque a gente sabe que o jogo aéreo do rival é muito forte. Inclusive os dois zagueiros são cruciais na parte ofensiva nessa bola aérea. Outra coisa que me preocupa na questão do rival é a transição. Eles não jogam com um centroavante fixo, mas usam muito a velocidade, tanto do meio-campo, que é um meio-campo leve, como dos atacantes, como o Rony e também o Arthur. Sem contar que no segundo tempo, o Abel Ferreira vira e mexe e coloca os meninos que acabaram de subir para o profissional, como o John, o Hendrick, que são jogadores que põem fogo no jogo. E outro ponto forte que o Santos tem que tomar cuidado é não pode dar o mínimo de espaço, porque os jogadores do rival arriscam chutes de fora da área e tem qualidade nessa finalização de longe. Então o Santos tem que dar o mínimo de espaço possível. Bom, agora eu vou passar para os pontos fracos. Eu vejo 3 pontos fracos na equipe do rival. Primeiro, a questão dos laterais. Tanto o Marcos Rocha como o Piquerez, na questão do apoio, até que vão bem. Só que na parte defensiva deixam espaço para cruzamentos e também deixam espaço principalmente em contra-ataques. São laterais que sofrem nessa questão defensiva e é onde o Santos pode tirar proveito. Outra coisa, o meio-campo do rival, até um meio-campo leve, mas na hora de recompor, demora um pouco para se organizar. Então, se o Santos encaixar algum contra-ataque, pode ser fatal. Pode, então, explorar tanto o espaço nas laterais, como essa recomposição que o rival demora para se organizar dentro do campo. E o último ponto fraco do rival que eu vejo é a questão da situação atual que eles passam. Por quê, Gabriel? Porque eles acabaram de ser eliminados na Libertadores e vão entrar em campo pressionados. Mas isso vai depender da postura do Santos. Então esse ponto fraco que eu estou citando aqui vai depender também de como o Santos vai entrar em campo. É o tipo do jogo que o Santos vai ter que catimbar, vai ter que pegar os 20, 30 primeiros minutos do jogo e segurar o máximo possível. Porque quando você enfrenta uma equipe fora de casa, com a qualidade técnica que tem um rival, você tem que igualar a partida esfriando o jogo e segurando pelo menos essa pressão inicial, pois com isso, além de igualar o jogo, a torcida que estava a favor deles pode se virar contra eles, porque como eu falei, pelo investimento que eles fizeram, eles estão em um momento pressionado. Então, se o Santos conseguir segurar pelo menos um empate no primeiro tempo, essa pressão da torcida pode se virar contra o próprio rival. Beleza? Então fica aí esse último ponto fraco.
que vai depender da postura do Santos. Bom, gente, para finalizar o vídeo, agora a minha opinião em relação à escalação e o jogo. Bom, na questão da escalação, eu acho que é a escalação do que tem para hoje. Porque o Santos realmente fez uma janela de transferência bem abaixo. Como eu já falei aqui, as contratações foram até boas, mas ficou faltando algumas posições. E nessa questão das contratações, você vê que agora a gente tem que usar o Messias. Eu acho que é muito arriscado você utilizar o Jair, que vem de uma lesão grave do joelho e nunca jogou no profissional. Então ficaria muito arriscado você utilizar ele. No meio-campo, realmente falta esse cara de criação. Eu faria pelo menos uma troca. Eu avançaria um pouco mais o Jean Lucas, por mais que ele não tenha dado certo quando fazia isso com o Aguirre. Mas eu vejo mais qualidade nele do que o Nonato. Mas tomara que o Nonato corresponda. E na questão do Morelos, meio que na vaga do Soteldo, eu acredito que tanto ele como o Marcos Leonardo têm mobilidade para se revezar nessa função. Um vai ficar fixo e o outro um pouco mais solto. E depois, durante o jogo, eles podem inverter essas funções, tá certo? Bom, agora na questão do jogo, gente, clima de final, é clima de guerra. O Santos não ganha do rival há 4 anos. Chegou a hora do Santos quebrar esse tabu. O rival é favorito, eu não vou negar. O rival tem mais qualidade técnica, vive um momento melhor, apesar de ser um momento de crise para eles. O Santos precisa tirar proveito disso. O Santos até me dá ânimo de ver esse primeiro clássico com o Marcelo de técnico, porque com o Aguirre, com o Turra, com o Odair, o time já entrava abatido. Eu vejo que o espírito mudou. Então, por isso que eu estou confiante e esperançoso por um resultado positivo do Santos amanhã, porque eu sei que o espírito é outro. O time do rival, repito, tem muita qualidade técnica e é o favorito, mas também não é impossível ganhar dos caras. Para isso, basta fazer um jogo inteligente, dar o mínimo de espaço possível, ficar concentrado 100% do tempo da partida e, por fim, entrar com espírito de guerra. Porque, apesar do Santos ter saído da zona do rebaixamento, dependendo dos resultados da rodada, o Santos pode voltar para ela. Então, seria de extrema importância que o Santos pelo menos pontuasse na Arena Barueri. E eu acredito que se entrar com a postura dos jogos contra Vasco e Bahia, o Santos pode conseguir pontuar. Tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.